E aí, beleza? Agora sabendo que possivelmente Clark Kent era o Superman, Lois Lane estava impaciente e nem conseguia dormir. Já Jimmy estava animado, pois era o dia de irem para o acampamento do Pé Grande com seus amigos, e ele também ficou surpreso que tinha alguém comentando seus vídeos do Pássaro Flamejante, um canal no YouTube que ele dizia anonimamente existir alienígenas na Terra. Só que esses vídeos, Jimmy estava sendo zoado, e o tal do Nar dizia que era tudo mentira e invenções malucas de sua cabeça. Jimmy então foi trabalhar acreditando que Clark estava correndo por aí, mas na verdade ele estava voando em Metrópolis procurando coisas. E Clark disse a ele que hoje iria tomar coragem e dizer a Lois Lane que gostava dela. Mas ele tinha que salvar um trem e acabou desligando o celular. E na sequência foi Lois que ligou para Jimmy, dizendo que achava muito estranho Clark sair todas as vezes para pegar um sanduíche ou coisa desse tipo e voltava meia hora depois. Mas Jimmy não entendeu muito bem e acabou desligando o celular, e ele acabou trombando com Steve Lombard, o cara dos esportes, que queria um fotógrafo para sua matéria. E o único disponível, segundo o chefe, era o Jimmy, e ele percebeu que teria que passar a tarde com aquele chato. Já no centro da cidade, um grupo estava prestes a roubar uma loja de penhores com a tecnologia roubada da curto-circuito, porém um meta-humano apareceu extremamente rápido e começou a atacar o grupo, e Rory, a líder do grupo, percebendo o perigo, escapou. E de volta ao planeta diário, Lois queria achar um jeito de descobrir se realmente Clark era o Superman, e bom, ele estava no lance de investigar as armas tecnológicas roubadas pela curto-circuito, que depois dela foi vista com os integrantes da Intergang e por fim com a armadura do Dr. Ivo, e ele pegou um rádio amador da polícia para poder investigar os possíveis roubos. Então Lois Lane deu a ideia, já que eram próximos, para pedir ajuda para o Superman e assim os três juntos sentarem e investigar esse caso, e Clark ficou animado que ela pela primeira vez aceitou fazer alguma coisa com ele. Só que como ouvia os alertas do rádio, sempre dava uma desculpinha para pegar um sanduíche ou coisa desse tipo, para poder salvar a cidade, e Lois ficava lá com aquela cara de tacho. Então Lois teria que usar outro plano se quisesse realmente descobrir que Clark era o Superman. Já Jimmy teria que aguentar o cara chato dos esportes, descobrindo ali naquela matéria que na verdade o cara do NAC ficava trolando ele era justamente o Steve. Lois com o rádio amador ficou tentando achar o Superman, mas sempre chegava tarde, ele já tinha salvado as pessoas e tudo mais, e estava até cansada de correr atrás dele. Mas ouviu no rádio que a oficina de luxo estava sendo cercada por ladrões com armas experimentais, e foi lá que Lois esperou o Superman, que assim que ele apareceu, contou para o Superman que o seu amigo Clark Kent tinha arrumado aquele rádio para poder investigar os casos das armas roubadas, e o Superman deu um de cínico, dizendo que conhecia sim Clark, o rapaz que trabalhava no planeta diário. Só que dessa vez Lois fez mais do que ficar pressionando o Superman, se algemou a ele para irem juntos encontrar Clark Kent. Só que desse tempo aí a gangue da Rory chegou e já começaram a atacar o Superman, que tinha que fazer de tudo agora para proteger Lois Lane desses ataques. E eles justamente estavam usando as armas experimentais, só que não precisou de muito para acabar com a gangue. E as armas experimentais da líder acabou falhando, e ela pediu misericórdia para o Superman, que ele não a sequestrasse como ele fez com os outros bandidos da cidade. Já Jimmy não acreditou que o cara chato que estava zoando o Pássaro Flamejante era o Steve, e aquela matéria era para gravar um vídeo justamente pro seu canal. E ainda para piorar, ficou falando para Jimmy que os seus supostos amigos nem ligavam para ele. Mas ele confiava em Clark e em Lois, e também era hora de ir para o acampamento, deixando Steve lá falando sozinho. Já Rhodey contou para o Superman que todos que roubaram as armas da curto-circuito foram atacados por um cara extremamente rápido e habilidoso, e o único que eles conheciam era o Superman. Mas dessa vez ela não iria se entregar facilmente, usando sua arma de fogo para escapar, e fugiu do Superman, e ele por sua vez levou Lois Lane para o jornal, já que era perigoso demais ela ficar andando com ele por aí, com esse monte de bandido armado na cidade. Já Rhodey foi seguida pelo tal ninja, só que acreditava que era o Superman, e ele mesmo chegou para impedir que ela ficasse atendo fogo pela cidade, mas quem estava por trás dessa armadura era Slade Wilson, o exterminador. Comandado pelo general e Amanda Waller, estavam trabalhando nessas armas experimentais em uma super armadura justamente para lutar contra o Superman, e era hora de testar se era poderosa. Indo pra luta contra o Superman e já congelando a ladra, e o Superman, vendo a habilidade e a velocidade de Slade, percebeu que era eles que estavam sequestrando as pessoas, e essa luta contra ele e aqueles robôs novamente, Superman estava levando uma baita surra. Superman de alguma forma reconheceu o general do passado, mas ele tinha um baita desafio contra os robôs e também o exterminador
Exterminador. Porém, Clark se esforçou para destruir alguns robôs e iria enfrentar Slade Wilson, só que uma ponte estava prestes a desmoronar por causa dessa luta com o Superman. Ele queria salvar todas aquelas pessoas e o general cancelou a ordem de atacá-lo, já que civis estavam em perigo. Mesmo Amanda Waller dizendo que o dia zero chegaria, mas o general disse que esse não era o plano e logo veria um Superman novamente. Desapareceram do local e Superman salvou as pessoas e consertou a ponte, voltando para o planeta diário como Clark Kent, e lá Lois estava extremamente preocupada com ele, e ele disse que aqueles ferimentos ele fez barbeando. Só que Lois estava cansada das mentiras dele, e agora para provar sua teoria se jogou do prédio, e Clark teve que salvá-lo. E aí foi revelado finalmente que ele era o Superman, e ela ficou muito brava pela mentira e ter escondido dela esse tempo todo, que não sabia o que os dois poderiam ter, mas agora acabou. E Jimmy percebeu que os seus amigos realmente o abandonaram e teve que ir sozinho para o acampamento do Pé Grande, e quando chegou lá, realmente encontrou, só que era um gorila gigante. Jimmy tinha desaparecido e não atendia o celular, então Clark e Lois, por ele, voltaram a se falar e iriam juntos atrás de seu amigo. Ele, por sua vez, estava sendo estudado por alguma criatura e Clark e Lois foram rastrear Jimmy na mata. E parece que Jimmy atravessou um local proibido e lá ela ouviu o telefone de Jimmy e pelas filmagens que viram no celular dele, estava acreditando que ele realmente tinha sido sequestrado pelo Pé Grande. Mas na verdade eram dois cientistas, um ciborgue voador chamado Cérebro e um gorila muito inteligente chamado Malá, que estavam achando que ele era um espião e invasor, mas iria dizer suas últimas palavras pois iriam matá-lo. Só que Jimmy nessas últimas palavras acabou derretendo o coração mole do gorila, dizendo que foi abandonado pelos seus amigos, mas pelo menos descobriu que estava certo. Então o gorila até queria conversar com ele agora. Enquanto isso, Lois e Clark, investigando, começaram a discutir novamente e foram cercados por robôs, que tiveram que fugir pois começaram a atirar lasers neles. E Jimmy conheceu o laboratório dos cientistas, ficando impressionado com as invenções e armas deles, e Malá contou que há 22 anos atrás trabalhavam em um experimento para o governo, que estudavam tecnologias peculiares e nele acabaram desenvolvendo superinteligência, e lá ele conheceu um jovem cientista brilhante, que juntos fizeram coisas incríveis, mas a ordem do governo era para criar armas, não ajudar pessoas, então enviaram a Força-Tarefa X para eliminar toda a divisão. E nesse ataque destruíram um dos experimentos mais importantes que criaram juntos, um buraco negro, e quando ele desestabilizou, acreditaram que todos tinham morrido, mas acabaram sobrevivendo e estão sozinhos desde então. Jimmy diz que os seus amigos o abandonaram e também estava triste, pois eles não levarem a sério. E mais tarde ele viu que o buraco negro que os cientistas contaram ainda existia. Já Clark era seguido pelos robôs que atacaram ele sem piedade, só que de alguma forma a tecnologia enfraquecia o Superman, mas conseguiu correr e ficaram para trás, só que ainda tinha armas poderosas para enfrentar, e Clark mostrou a Lois que era a prova de balas, apenas para protegê-la. Já os cientistas contaram que na verdade aquele era um novo buraco negro, pois o antigo eles explodiram para despistar a Força-Tarefa X e ficarem em paz, mas esse novo daria oportunidade para eles encontrar novas dimensões, onde eles seriam tratados bem e aceitos como eram. Só que teriam que tomar cuidado para que esse buraco não explodisse, e nesse momento Clark e Lois chegaram nos portões do laboratório. Então o Cérebro, o robô mais esquentadinho, já queria lutar, mas Jimmy interrompeu todos, dizendo que aqueles dois eram os amigos que ele citou mais cedo. Então deram privacidade e deixaram os três conversarem, e Clark queria pedir desculpas a Jimmy e também contar quem realmente ele era. Só que para surpresa de Clark, Jimmy já sabia que ele era o Superman. Ele descobriu pois eram colegas de quarto há tanto tempo, e no primeiro dia ele arrancou a maçaneta da porta, mas não falou nada, pois achou que era um assunto delicado e no momento certo ele iria contar para Jimmy. No entanto, começaram a discutir de novo por ele ter contado primeiro para Lois antes dele. Só que Malá, o gorila, disse no rádio que os tais robôs que estavam seguindo eles não foram feitos pelos cientistas, pois provavelmente era a Força-Tarefa X. E assim eles apareceram já invadindo o laboratório,
Só que os cientistas também tinham seus robôs. Na verdade, mutantes que eles criaram como filhos para não ficarem tão entediados assim, e os seus mutantes partiram para a luta. Só que o campo de força estava desestabilizado, e agora teriam que desativar o campo de força antes que tudo fosse para os ares. Mas enquanto Clark tentava desativar e Lois e Jimmy lutavam, também discutiram sobre a amizade, e foi nessa que o cientista percebeu que na verdade não tinham que desativar e sim abrir ainda mais o campo de força. Assim, os robôs foram sugados para outra dimensão e quase sugou os nossos amigos também, mas a sorte deles é que o plano deu certo e o campo estabilizou, abrindo assim outra dimensão. Estavam seguros agora, mas não poderiam ficar por ali e teriam que desaparecer com aquele campo de força, então seguiriam para o plano para outra dimensão. O cérebro disse que alguma coisa aconteceu com o Superman há 22 anos atrás que afetou o general, e era por isso que estavam fazendo tudo isso com essas tecnologias e vendo o Superman como a maior ameaça do mundo. Mas Superman disse que mostraria para o general que não era uma ameaça e protegeria a Terra e as pessoas que ele amava. Os dois cientistas então seguiram para o mundo desconhecido do multiverso e Clark e seus amigos para casa. Só que mais tarde o general chegou na estação percebendo que o Superman tinha passado por ali. E agora, com a ajuda do Dr. Ivo recuperado, iriam caçar o Superman e acabar de vez por todas com esse alienígena. Terminando assim os episódios 5 e 6 das Minhas Aventuras com o Superman, série da HBO Max de 2023, com episódios novos toda a semana. E eu espero vocês no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Animações. Valeu, é nóis. Fui!